Aumenta um pouco o grave. Tira um pouquinho do médio. Joga um pouquinho de agudo aqui para mim. Quando você escuta isso, você fica totalmente perdido? A partir de agora, não mais, pois esse vídeo vai falar detalhadamente sobre frequências sonoras e você vai dominar tudo sobre grave, médio e agudo. Bem-vindo ao canal do site Dicas Musicais e a mais uma videodica onde nós falaremos sobre frequência sonora. Como você já sabe, a sua força é muito importante para o nosso canal cada vez mais trazer conteúdo como esse para você de forma gratuita. Então, você deixando o seu like, compartilhando com seus amigos, se inscrevendo no nosso canal, ajuda muito, dá uma força muito grande para a gente continuar esse trabalho. Se você não baixou ainda o nosso e-book 12 Passos para Entender e Dominar a Harmonia Musical, quero deixar aqui o convite. Aproveitando, o link está aqui na descrição e também aqui no card. É só clicar, baixar e aproveitar porque é de graça. E aí depois você volta aqui e conta pra gente o que você achou do nosso livro. Combinado? Mas só ao final do vídeo, certo? Então, vamos para mais uma videoaula Frequências Sonoras, grave, médio, agudo. Bons estudos! Para que possamos entender o que é grave, médio e agudo, é importante entender o conceito, o que são ondas sonoras. Tudo que emite som produz uma onda sonora, e esse conceito é semelhante a uma onda. Por exemplo, quando nós batemos em um sino, todo o corpo dele vibra, e ao vibrar, todo o ar que está em volta do sino vibra junto. Esse movimento de ar percorre o espaço existente entre o sino e o nosso ouvido, fazendo movimentar o nosso tímpano, e assim reconhecemos o som. Tudo bem? É como se fosse uma pedra jogada na água, em um barquinho. Imagine a onda que a pedra gera ao bater na água. As ondas percorrem a superfície da água até chegar no barquinho, e assim movimentam o barquinho. Esse é um exemplo visual para um evento físico, que é o processo de audição. Mas agora, para entender como cada objeto gera um som, seja ele mais grosso ou mais fino, vai depender muito de como aquele objeto está vibrando. Olha só, se eu pegar uma corda de violão e balançar ela, por exemplo, 20 vezes por segundo, o ar em volta da corda irá balançar e esse ar vai chegar até o nosso ouvido. Com isso, você vai escutar um som bem grave, um som bem grosso. Mas, se eu conseguisse balançar essa corda 20.000 vezes dentro de um segundo, você iria ouvir um som bem agudo, um som super fino. Isso nós chamamos de Hertz. Hertz é um parâmetro usado para medir as frequências sonoras, como por exemplo 440 Hz, ou seja, 440 vibrações por segundo, que é exatamente a nota Lá. Uma observação aqui: o ouvido humano é capaz de ouvir entre 20 a 20.000 Hz. Já outros animais podem ouvir as frequências fora desse espectro, como o morcego, que ouve acima de 20.000 Hz, e o elefante, que ouve abaixo de 20 Hz. Estes sons são considerados infrassons e ultrassons. Voltando, para você entender bem esse conceito e conectar com a sua prática, entenda que quanto mais grave, mais grosso o som e menor são as vibrações por segundo. Já quanto mais agudo, mais fino for o som, mais vibrações por segundo ele terá. Pense em dois instrumentos, como o contrabaixo e a flauta. O primeiro emite um som mais grave, já o segundo emite um som numa região mais aguda. Agora vamos pensar na escala de 20 Hz a 20.000 Hz. Você concorda que dentro desta gama de frequência há muitos outros sons que não são especificamente graves e nem especificamente agudos? Claro que você já sabe que dentro dessa escala nós encontramos os sons considerados sons médios. Aí você me pergunta, peraí, o som grave é 20 Hz, o som agudo 20.000 Hz, e o resto é considerado médio porque ele está no meio?
Não, calma lá. As classificações grave, médio e agudo se aplicam ao alcance da região das frequências, por exemplo. Considerando que a frequência grave começa em 20 Hz, ela vai até 500 Hz. A frequência média começa em 500 e vai até em torno de 2000 Hz. E o agudo começa mais ou menos em torno de 2000 Hz e vai até 20.000 Hz. Aí surge um outro questionamento. Só isso para classificar toda a quantidade de frequência? Não. Entre as frequências grave, médio e agudo, existem outras classificações que você irá ver agora. O grave fica dividido em 3 partes. Se liga só. O subgrave, que é de 20 a 60 Hz. O grave, que fica um pouco acima de 60 a 250 Hz. Depois, entre uma frequência e outra, a grave e a média, temos uma região que divide, que fica permeando as duas classificações. Nesse caso, há uma mistura de regiões, de grave com o médio, gerando o médio grave, que vai de 250 a 640 Hz. Depois, a região médio, que fica ali na faixa de 640 a 2500 Hz. O médio agudo, que assim como o grave, é a mistura, obviamente, do médio com o agudo. Se misturando, essa classificação fica em torno da casa dos 4000 Hz. Por fim, as frequências agudas ficam acima de 4000 Hz até os 20.000 Hz. Vamos entender isso com os instrumentos? Por exemplo, o contrabaixo é um instrumento que trabalha nas regiões subgrave e grave. O violão possui as suas frequências entre os sons graves, médio graves e médio. Já a flauta trabalha nas regiões médio, médio agudo e agudo. Percebe que cada um possui uma determinada característica? E para terminar, vamos dar um exemplo prático. E se você gostou até aqui, por favor, deixe o seu like para nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse para você. Nesse momento, nós vamos escutar um instrumento de cada vez. E aos poucos eu vou acrescentando outros instrumentos e fazendo combinações. Dá uma olhada aqui. Esse instrumento trabalha na região subgrave e grave, o contrabaixo. Já esse outro trabalha na região médio grave, médio agudo. Esse outro trabalha na região médio e médio agudo. E esse daqui trabalha nas regiões médio agudo e agudo. E agora vamos escutar um de cada vez. Primeiro na região grave. Agora na região médio. Na região médio agudo. E na região aguda. Olha só a combinação agora das regiões. Grave com médio. Médio com médio agudo. Médio agudo com agudo. Agora, a combinação de grave com agudo. Vamos ouvir todo mundo junto para ver o que acontece? Legal, não é? Percebe que cada um soa dentro da sua região. Com isso, a gente consegue fazer um mix e deixar uma música muito bem preenchida.
Muito bom! E agora, já está entendendo tudo sobre as frequências, grave, subgrave, médio, médio agudo? Espero que sim! E se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, eu peço a sua força para mandar para um amigo, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, pois assim, cada vez mais o nosso canal ganha força. O nosso projeto consegue trazer cada vez mais conteúdo como esse, exclusivo para você. Também, se você tiver alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Ou se você acha que tem algo que pode acrescentar ao nosso vídeo, por favor, comenta aqui. Vai ser muito bacana poder contar com a sua colaboração. Também lembra do nosso livro 12 Passos para Entender e Dominar a Harmonia Musical e nos siga nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima e valeu!